Olá a todos, que a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Hoje, mais uma vez, nós vamos fazer a nossa mensagem e vamos falar sobre um assunto importante. E hoje eu quero falar sobre permissão de Deus e sobre vontade de Deus. As pessoas têm confundido o tempo todo o que é permissão de Deus e o que é vontade de Deus. E essa pregação de hoje, nós vamos esclarecer esse assunto em nome de Jesus. Mas antes, feche seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração, encurve a sua cabeça em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, nós nos colocamos diante da Tua presença para pedir ao Senhor a Tua direção. Nós pedimos a Ti, meu Deus, que neste momento o Senhor venha nos dar sabedoria, nos dar entendimento, para que venhamos compreender a Tua palavra, para que Satanás não venha nos enganar, para que Satanás não venha tomar controle de nossas vidas para nos destruir por causa do nosso pecado. Meu Deus amado e meu eterno Pai, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, dirige a nossa vida, abençoa os nossos caminhos, que esse momento a Tua palavra, a Tua presença se manifeste em nossas vidas, para o nosso bem, para o nosso melhor, em cumprimento da vontade do Senhor e da permissão do Senhor, que nós escolhemos ouvir a Tua palavra, dar crédito e te seguir em nome de Jesus. Você crê? Diga assim seja. Amém. Graças a Deus. Olha só, é muito importante que você entenda que raramente manifesta na vida do ser humano a vontade de Deus. Constantemente se manifesta a permissão de Deus. Se você for levar a modos específicos o que seria a vontade de Deus, você vai ver que a vontade de Deus está em satisfazer a tua vontade. Tem gente que diz assim: importa agradar a Deus e não aos homens. Quando você diz importa agradar a Deus, é obedecer às leis de Deus. Então, o que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é a sua lei, tá? Primeiro grande mandamento de Deus: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Mandamento de Deus, lei de Deus, vontade de Deus. Segundo grande mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho. Então, quando você começa a ler os mandamentos de Deus, você começa a aprender qual é a vontade de Deus. Eu topei numa pedra e tropecei. Foi a vontade de Deus? Não, foi a permissão de Deus. E foi a sua falta de vigilância, tá? Eu me queimei. Foi a vontade de Deus? Não, foi a permissão de Deus e a sua falta de vigilância. Eu estou com dinheiro, estou sem dinheiro. Essa é a vontade de Deus? Não. Alguma escolha você fez de errado na sua vida. O que você precisa entender, o que você está fazendo de certo e o que você está fazendo de errado. Você não pode nunca atribuir a Deus culpa de coisas que você escolheu, tá? Para que você entenda isso adequadamente, eu fiz, para a gente não perder nem o tempo, nem a linha de raciocínio, eu fiz um resumo, tá?
eu coloquei aqui. As pessoas passam por dificuldades e atribuem seu sucesso ou fracasso à vontade de Deus. Na real, qual é a vontade de Deus? Vamos entender? A vontade de Deus pode ser explicada claramente no livro de Deuteronômio. Pega a sua Bíblia aí. No livro de Deuteronômio, capítulo 11, do versículo 26 em diante. Diz assim: ponho diante de vós bênção e maldição. Olha aí, ó. Ponho diante de vós bênção e maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprir os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho do Senhor, que hoje te ordeno, para seguir outros deuses que não conheces. Então, qual é o caminho de bênção? É o caminho de obediência a Deus. Logo, o que é que eu entendo? As coisas estão dando certo para mim? As coisas estão dando certo para você? Então você vai entender que você está sendo obediente a Deus, ou que você está buscando cumprir o mandamento de Deus. As coisas estão erradas para você, ou as coisas estão dando erradas para você, então você tem que ver que alguma coisa você está fazendo que você está desagradando a Deus. Bênção é consequência da obediência. A maldição é consequência da desobediência a Deus. Então o Senhor deixou para você dois caminhos, um de bênção e um de maldição. Aí você diz assim: pastor, é muito vago. Então vamos entender mais algo importante que aconteceu na história da Bíblia. Deus dá ao homem poder de escolha. E a vontade de Deus se reflete na escolha que o homem faz. E aí temos um exemplo. Em Gênesis, esse assunto é claramente explicado quando Deus fala com Caim, tá? Então, você tem poder de escolha. Você escolhe fazer certo ou fazer errado, tá? Você que viu a mensagem de hoje de manhã, você que está sendo reclamão, uma reclamona, você que está reclamando das coisas que está dando errado, você que está reclamando de sua vida, você que está reclamando porque as coisas não estão do jeito que você quer, reflete, olha o que Deus disse para Caim ontem e olha o que a palavra de Deus pode estar dizendo a você nesse momento. Pega a Bíblia aí, por favor. Abre aí no livro de Gênesis, capítulo 4. Eu estou pegando junto com você. Não marquei as pregações, então estou pegando junto com você para dar tempo. Gênesis, capítulo 4. Eu quero que vocês vejam os versos 5 a 7. Diz assim, ó: ao passo que de Caim, de sua oferta, Deus não se agradou, tá? Abel fez uma oferta a Deus, todo mundo já conhece a história, Caim também. Deus se agradou de Abel, mas Deus não se agradou de Caim. Então, muitas vezes, Deus não está se agradando de você. Você está abafando, achando que é um crente extraordinário. Para Deus, você é infiel. Você está abafando e está achando que é um filho de Deus, temente a Deus, muito espiritual, e para Deus você não passa de um fariseu, você não passa de um escriba, você não passa de um falso, né? Passou a época da política aí, acabou as eleições, e você vê que pastores dos dois lados estavam fazendo dentro da igreja algo que não se podia nem pensamento fazer. Política. Eu não estou falando do pastor dentro da igreja explicar à igreja que o crente tem uma posição. O crente, ele defende a ideologia. Por exemplo,
A ideologia da família, a ideologia da fé perdeu. O que prosperou é a ideologia da inconsequência, a ideologia, da falta de respeito com a casa de Deus. Inclusive, já está surgindo promessas de bombas por aí. Bombas não é que o lado que perdeu está divulgando fake news, não. É de entrevista dada por parte de pessoas que realmente estão já assumindo o poder, ameaçando, inclusive, não vou falar sobre isso agora, não é o caso, mas ameaçando, inclusive, a liberdade do pastor pregar a Bíblia como ela é dentro da igreja, porque é algo ultrapassado na visão deles e é algo tosco na visão deles. Então, quer dizer, o que é moderno? O que é que tem que ser pregado dentro da igreja? Quer dizer, o governo vai dizer o que vai ser pregado na igreja, mas não se assuste não. Na quinta-feira que eu falei sobre a revelação de Daniel, eu havia dito a vocês que eles não vão tentar acabar com a igreja, chegando na igreja. Inclusive eu vi um vídeo deles mesmos falando isso agora, depois que ganharam. Eles não vão querer fechar a igreja, fechou, acabou, não. Eles vão querer destruir a igreja como estão destruindo de dentro para fora. Então tem pessoas que dentro da igreja já estão destruídas na sua fé, já estão destruídas na sua esperança. Tem pessoas que dentro da igreja não jejua, não ora, é escravo do vício do cigarro, é escravo das drogas, é escravo da prostituição, é escravo da mentira, é escravo da homossexualidade dentro da igreja. Estão destruídos, estão sendo destruídos. E Deus olha para Caim e não se agrada da oferta de Caim, não se agrada da escolha que Caim fez. E Caim fica zangado, E quando Caim fica zangado e triste, aí Deus vai até Caim, verso 6, diz assim: então disse o Senhor, por que andas irado? Por que decaiu-lhe o semblante? Se procederes bem, não é certo que seja aceito. Se todavia procederes mal, o pecado jaz à porta do seu coração, mas cumpre a você dominá-lo. Aí o que acontece com o crente? Ele está dentro da igreja, mas está vivendo no pecado. Ele está carregando a Bíblia, mas não pratica nada daquilo que está escrito. Diz que é fiel a Deus, mas na verdade é fiel aos seus próprios sentimentos. E aí as coisas começam a dar errado. E quando tudo começa a dar errado, o que é que ele faz? Não é da vontade de Deus que eu seja feliz. Não é da vontade de Deus que eu prospere. Não é da vontade de Deus que eu seja abençoado. Não é da vontade de Deus que eu tenha uma família. Não, meu amigo, é sim. Não está sendo da sua vontade. A escolha de se afastar de Deus foi sua. Lembra que eu comecei essa mensagem falando que Deus te dá a você bênção e maldição. Bênção quando você obedece a Deus. Maldição quando você segue segundo a sua própria cobiça. Aí nós vemos que isso aconteceu com Caim. Enquanto Caim estava seguindo, e na verdade a vida toda de Caim foi seguir a sua própria cobiça, Deus não se agradou de Caim. Tá? Então olha que já vimos aqui dois exemplos muito importantes da vontade, na verdade não da vontade de Deus, mas da vontade dos homens. O que Deus fez foi simplesmente acompanhar a escolha. Então Davi disse: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor. Não adianta você dizer que está entregando o seu caminho na mão de Deus e você está indo para a noitada encher a cara. Não adianta você dizer que está entregando o seu caminho na mão de Deus e você está saindo para se prostituir.
Não adianta você dizer que está entregando o seu caminho na mão de Deus e você é mentiroso, você é infiel. Para com isso, tá? Vê se vai se converter. Então a vontade de Deus é que você cumpra os mandamentos dele. Se você cumprir os mandamentos de Deus, é óbvio que você vai ser feliz. Vamos continuar? Deus sente vontade de destruir 2 cidades por causa do pecado do homem. Vamos entender? Pega a sua Bíblia e abre no livro de Gênesis, capítulo 19, versículos 12 e 13. Gênesis, capítulo 19, versículos 12 e 13. Leiamos. Então disseram os homens a Ló, os homens que foram destruir a cidade, tá? Eu estou pegando o versículo, trecho, que fala sobre o assunto que nós estamos discutindo, que é a vontade de Deus ou a permissão de Deus, tá? Então, Deus, ele toma uma atitude segundo aquilo que você escolhe. Então, Deus, ele comentou com Abraão que aquela cidade, a cidade de Sodoma e Gomorra, elas estavam em pecado. Qual era o pecado que dominava na cidade? Era a orgia, tá? O povo daquela cidade vivia em constante orgia. Era bebidice e orgia. Sexo heterossexual, homossexual, bissexual. Acontecia de tudo. Então, era uma cidade que vivia em constante orgia. E a depravação era tão grande, que chegou aos olhos do Senhor. E o Senhor não concordava com aquilo. Então, o Senhor destruiu. Ele resolveu destruir aquela cidade. Então, quando os homens foram àquela cidade para fazer os preparativos, eles foram também resgatar Ló. É nesse momento que nós lemos esse versículo. Então disseram os homens a Ló: tens aí alguém mais dos teus? Genro, teus filhos, tuas filhas, quem você tiver na cidade, faça sair deste lugar, tá? Então, não é lugar para o povo de Deus, lugar de depravação. Não é lugar para o povo de Deus, lugar de orgia. Tem crente aí que, em vez de se afastar da orgia, está partindo para cima, tá? Tem pessoas aí, inclusive, vai bronca para alguns que estão me acompanhando hoje, é bronca. Como é que você, uma pessoa temente a Deus, está buscando a Jesus, está na presença do Senhor e está permitindo que entre na tua casa o cara que leva a cachaça, o cara que leva o cigarro, o cara que leva a droga, olha para você, bate nas tuas costas, você chama de teu amigo? Ele não é teu amigo não, rapaz. Ele é emissário de Satanás e foi enviado para destruir tua vida. Como é que você permite o que não presta dentro da tua casa? Como é que você permite o que não presta dentro do teu local de trabalho, quando você tem um poder de decisão, quando você tem um poder de decidir quem fica, quem sai? Como é que você tira do teu pão, do teu suor, para sustentar vagabundo? Para sustentar quem está sustentando o vício? A Bíblia diz que teu suor é santo, seu dinheiro é santo. Não tem por que você estar sustentando a vício. Seja fiel a Deus. Vá sustentar você, a sua casa. Vá se alimentar, comprar o que você precisa, pagar suas contas, mas não fica carregando nas costas vagabundo não, porque esse peso não é seu. Então, não tem por que o povo de Deus, não tem por que a igreja de Deus está associada ao que não presta, né? Nós vemos aí a ideologia que venceu. Não pense que foi o diabo, que foi as trevas que venceu, não. É vontade de Deus punir esse país.
Eu vi aí um monte de profecia, um monte de profeta falando que Deus tem preparado coisa grande para esse país. Até tem, mas não vai ser agora. Agora o pau vai quebrar, tá? Eu vou me lembrar de colocar, que Deus me ajude, eu me lembro de colocar o vídeo que eu gravei sobre a revelação de Daniel para o Brasil, tá? Eu falei sobre o Covid, não sei se vocês lembram, mas eu falei sobre o Covid. Eu disse que tem uma onda aí que deveria ter chegado, que não chegou. E eu não estava entendendo porque o Senhor não tinha permitido, porque Ele me mostrou que essa onda vem. E ela não vem sozinha. Ela vem com outros males, porque ela vem punir esse país. Por quê, pastor? Porque essa nação que se diz uma nação cristã é pervertida. É um povo rebelde. É um povo que não escuta a voz de Deus. É um povo que está dentro da igreja fazendo a própria vontade. Apoiando o quê? O que é que vem da cultura? O que é que vem no Ministério da Cultura? O que é que as pessoas apoiaram? O que foi? O que foi que as pessoas colocaram no poder? O seu próprio caos. O seu próprio caos. E vai acontecer, meu amigo. Não pense você que vai ter uma solução mágica, que vão resolver. Não vai resolver. A mão do Senhor vai pesar. Eu posso falar claramente, porque acabou as eleições, então eu posso falar claramente. A mão do Senhor vai pesar neste país. E detalhe, a culpa é do crente. Em especial, um monte de pastor, tá? E aqui a Bahia tá assim, tá cheio. Monte de pastor e representante evangélico que, na verdade, se manifestaram nesta campanha como verdadeiros Balaãos. Lembra que Balaão se vendeu e ensinou os inimigos como criar armadilha para o povo de Deus, pecar contra Deus e ser destruído? Pois é. Só vou dar uma dica. Jesus disse: quem comigo não ajunta, faz o quê? Espalha. Então a nação espalhou. A nação deu poder a quem odeia a obra do Senhor, o Evangelho, tá? Não estou preocupado com a placa. Não adianta ter uma placa de igreja e dentro ser um prostíbulo. Não adianta ter uma placa de igreja e dentro, em vez de ganhar almas, perverter almas, porque não é a palavra de Deus que está pregando. E infelizmente, agora é uma realidade em nosso país. E um detalhe, tá? Para quem está dizendo que não está de luto e está em oração pelo país. Eu não estou nem de luto e nem estou em oração pelo país. Não vou falar sobre isso agora, tá? Eu vou falar sobre isso quando eu pregar sobre Bafomé. Inclusive, faz referência ao ano que vem. Prepara que o ano que vem tem surpresas grandiosas. E tinha muito crente aí querendo mostrar que é fiel a Deus. Vamos descobrir se são mesmo, tá? Tinha muito crente aí querendo provar o quanto tem uma ligação com Deus e está pronto para provar o seu amor. Nós vamos ver. Está pertinho. Não chegou nem ano que vem, a censura está aí, tá? E quando o ano entrar, não se preocupa não, tá? As emissoras de rádio, alguns repórteres, algumas pessoas que estavam brincando com a verdade, algumas pessoas que até se sujeitaram a se vender, e vai dizer o que tem que ser dito para botar o seu no bolso, tá? Não se preocupa não, porque a Bíblia diz que o primeiro a ser traído serão vocês. Eu estou dizendo a Bíblia. A Bíblia diz que o primeiro a ser traído serão vocês. Porque antes de mexer com a igreja, eles vão mexer com a imprensa. Não se preocupe, a batata está esquentando. E quem são vocês para fazer diferente? A Bíblia diz que tudo que eles tentarem fazer terão um resultado positivo.
só haverá um momento específico que eles vão cair. Pastor, essa é a vontade de Deus? Não, essa é a vontade dos homens, a permissão de Deus. A vontade de Deus é punir o pecador. E nesse caso, nós, o nosso país, somos os pecadores que escolhemos, no lugar da misericórdia, a punição de Deus. Tá? Então tá aqui, ó. Então disseram os homens que iriam destruir Sodoma e Gomorra a Ló: tens aí alguém? Faz sair da cidade. Verso 13, o motivo que eu peguei essa passagem: pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegado até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruir. Então, Deus pode enviar os seus anjos para proteger e guardar? Sim, mas com certeza Deus pode, e mais vezes Deus vai enviar os seus anjos para destruir. Amém? Então, agora vem, Deus planeja a destruição parcial de Israel por se renderem a Satanás e perseguirem aos profetas. 1 Reis, capítulo 19. Pega aí, por favor. Do verso 13 ao 17. Antes de eu ler, deixa eu explicar o que aconteceu. Elias matou 450 profetas de Baal, tá? E Elias tentou trazer clareza ao povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel estava querendo seguir a Deus, estava querendo adorar as imagens. O que é que está acontecendo com o crente de hoje? Quer ser fiel a Deus, na cabeça deles, mas quer andar na porta de um bar bebendo, quer andar dentro das orgias, quer levar a orgia para dentro da igreja. Tem pastores, tem obreiros, tem missionários cometendo atos de orgias dentro da igreja e inclusive levando o povo a pecar. Gente, eu já ensinei aqui, blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. E tem pessoas aí que estão blasfemando contra o Espírito Santo e levando as pessoas a blasfemar contra o Espírito Santo, porque confundem quando diz que o Espírito fala, inclusive através dos gemidos. Por que dos gemidos? Porque quando a pessoa está muito angustiada, deprimida e não consegue falar, ela usa o sussurro, ela usa expressões corpóreas, ela usa o sentimento dela para falar com Deus. Não tem nada a ver com erotismo, não tem nada a ver com sexualidade. E muitas vezes a gente vê missionários, em especial missionárias, mulheres no altar, nem vou falar nada sobre isso agora, que pegam o microfone e começam a sensualizar no altar, dizendo que é a expressão da presença do Espírito Santo. Nada a ver, nada a ver. É por isso que você vê constantemente, e eu vou abrir um quadro para falar sobre isso, caso de pastores levando pastoras para motel, e não é o pastor esposo da pastora não, porque se o esposo esposa da pastora, marido e mulher levou a esposa dele para o motel, é problema dele. Os motivos não é nem da minha conta. Ele levou a mulher alheia, né? Então muitas vezes o pastor que não é casado com a pastora é mulher de outro homem, tá indo para o hotel ter amassos, ter encontros, ter envolvimentos, prazeres que não deveriam nem sequer passar pela cabeça deles. Mas pastor, por que passa? Porque está levando para dentro da igreja o que não pertence àquele lugar. Gente, a depravação, a mentira, a orgia não pertence à casa de Deus. A casa de Deus é lugar de santificação. A casa de Deus é lugar de oração. Jesus disse: minha casa é casa de oração. Vocês estão transformando em outra coisa. Estão transformando em covil de ladrões. E
infelizmente, Israel, no passado, estava como está hoje no Brasil. Hoje no Brasil, você tem até vergonha de ver e ouvir pregação de certos pastores, de ver e ouvir o falatório, a expressão de certos chamados crentes, tá? E eu não estou aqui indo contra a obra de Deus, nem contra o Evangelho do Senhor. Eu estou indo contra o falso, aquele que diz que é uma coisa que não é. Inclusive, pastores, missionários, evangelistas, chamados apóstolos, levantaram bandeira da prostituição dentro da igreja e apoiaram um poder contrário ao poder do que diz as Escrituras Sagradas. Porque se uma autoridade constituída, ela diz que tem que intervir no que é ensinado dentro da igreja, o que é que você precisa entender? O que é que você precisa compreender? Que essa autoridade, ela é anticristã, ela é inimiga de Deus. Então, Deus chega para Elias e pergunta a Elias: vem cá, Elias, o que está acontecendo? O que você está fazendo aí? Elias, o que você está fazendo aí? Está aqui, ó. Ouvindo Elias uma voz, a voz do Senhor, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e disse: que fazes aqui, Elias? Por que você está tão distante da sua terra? Porque você está escondido na caverna. Se prepara, viu, crente? A gente já está vivendo num país onde você não pode abrir a boca para dizer que é direito, tá? Você não pode dizer que é direito. Não estou falando direita e esquerda, não. Estou falando uma pessoa correta. Você não pode dizer. Você não pode falar contra as pessoas que são erradas, tá? É como se fosse lei de chefões do crime organizado. Se você falar alguma coisa e o chefão não gostar, manda lhe prender, manda lhe matar, manda fazer o que for com você, manda lhe torturar, porque é poder ditatorial, é poder criminoso. Por que poder criminoso, pastor? Porque estamos num país democrático de direito. E o que foge à regra da democracia e do direito, infelizmente, é criminoso. E aí o Elias diz: Senhor, eu estou fugindo. Está aqui, ó, verso 14. Elias respondeu: tenho sido cauteloso, eu estou protegendo minha vida pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. O que está acontecendo com o povo hoje? Está abandonando a fé. Os crentes, os cristãos não querem ouvir. Se você falar de Jesus e falar contra o erro do crente, ele quer até lhe bater, ele quer lhe perseguir, ele quer lhe fazer mal. Infelizmente hoje você não pode pregar contra o erro. Então está aqui, ó, porque os filhos de Israel deixaram a aliança de Deus, derrubaram os altares, mataram os profetas à espada, e eu fiquei só, e estão me procurando para me matar também. Deus, a nação te abandonou, a nação te abandonou, traiu o Senhor. As pessoas não querem ver a pregação do Evangelho, as pessoas querem verem a orgia, as pessoas querem Sodoma e Gomorra, as pessoas querem Israel nos dias de Jeremias, e foi escravizado. Olha o que o Senhor diz aqui. Disse o Senhor: vai e volta o teu caminho para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unge Azael sobre a Síria. Ó, eu quero que você entenda que a Síria era um povo estranho, mas Deus mandou o seu ungido levantar o inimigo contra o povo. Qual é a aliança que o nosso país está fazendo nesse dia de hoje? Com países mais quebrados e mais arrebentados que o nosso. Você acha que vem coisa boa? Você acha que vem prosperidade?
Cada vez que você lê um noticiário, olha que a mídia está toda a favor desse governo agora eleito, tá? A mídia lutou para que esse governo eleito se tornasse o governo eleito. E a mídia está dizendo que o mercado está desesperado, está preocupado com o rombo que já vai vir com a entrada do novo governo. Mas quem quer saber? Será que são os líderes mundiais? Será que são os líderes de nosso país que vão passar fome? Não. Eu havia dito na revelação, vai ver lá, revelação de Daniel, o sofrimento, a dor, a miséria começa na Bahia. O sofrimento, a dor, a miséria começa na região Nordeste. É no lugar onde mais tem um povo necessitado, é onde vai acontecer o foco da doença, o foco da fome, o foco da miséria, e a escolha foi do Nordeste. O Nordeste pediu afastamento total do Senhor. Ah, pastor, mas o que a escolha política tem a ver com o temor a Deus? Não é a questão da escolha política, é a ideologia que você escolheu para você. É o tipo, o modelo de vida, o modelo de autoridade que você pediu que estivesse sobre sua cabeça. É como se você dissesse, ó, prende o justo, tá? Mata Jesus e solta Barrabás, tá? E eu não estou falando do atual presidente em si, não. Eu estou falando do que ele representa quanto à ideologia. Quantos erros e acertos, vamos ter tempo. Eu, pelo menos, vou ter tempo, porque eu sou inocente diante de Deus, mas espero que muita gente aí tenha tempo para avaliar. Então o Senhor, ó, preparou a cama do povo, ó. Disse o Senhor: volta teu caminho até Damasco, chegando lá, unge Azael, rei da Síria. Você vai colocar um rei forte dos inimigos do povo de Deus. A Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel. Então Jeú, rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, ungirás profeta em teu lugar. Agora presta atenção. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Então o Senhor disse, ó, eu já julguei esse povo. Agora era a vontade de Deus destruir. Ó, agora era a vontade de Deus destruir aqueles pecadores. Então, meu amigo, toda a vontade de Deus, ela acontece na vida do homem em decorrência das suas escolhas. Agora, o verso 17, o 18, perdão. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. De uma nação inteira, só havia 7.000 pessoas que não havia se dobrado ao mal, ao pecado. Agora deixa eu fazer uma pergunta a você. Quem é você? Você é aquele que está no meio da multidão, que está escolhendo segundo a raiva, segundo o ódio? Você é aquele que quanto pior, melhor? Você é aquele que não importa que o Brasil pegue fogo, não importa que Deus não escuta, porque Deus não vai ouvir, tá? Segundo a revelação de Daniel, não é o assunto de hoje, mas durante 6 anos e quase 4 meses, Deus não vai ouvir a oração pelo país, para que as pessoas respondam pelos seus crimes diante de Deus, para que as pessoas respondam pelas escolhas que fizeram escolhas ruins e vão continuar a fazer escolhas ruins, tá? Não pense que agora a nação se ajoelha, a igreja se ajoelha, pede a Deus misericórdia, piririm, pipim,
vai dar tudo certo. Não vai dar, não. As pessoas vão pagar pela consequência de seus atos, pela consequência de suas escolhas. As pessoas vão pagar, umas mais que as outras. Essa é a vontade de Deus. Nunca esqueça, a vontade de Deus sempre veio em decorrência da sua escolha. Legalmente, a vontade de Deus, ela está de acordo com a sua vontade, tá? Somente em casos específicos, então você já entendeu como é que funciona a vontade de Deus. A vontade de Deus sempre está atrelada às suas escolhas. Somente em casos específicos que o Senhor dirige completamente os caminhos determinados aos homens. Deus escolhe e envia Abraão a um lugar distante. Pega a sua Bíblia aí, no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12, versículos 1 e 2, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai à terra que eu vou te mostrar. Plano de Deus para Abraão: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, seja você a partir de hoje uma bênção. Então era plano na vida de Abraão, e Deus dirigiu completamente a vida de Abraão. Neste caso específico, o destino de Abraão dependeu da vontade de Deus. Tudo que Abraão precisava fazer era ser obediente. Vamos ver outro caso aqui. Deus escolhe Ciro, o persa, para libertar Israel. Vamos ver lá no livro de Isaías. No livro de Isaías, capítulo 45. No livro de Isaías, capítulo 45, versículo 1. Diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações que vierem na sua frente, para tirar de cingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Olha a promessa de Deus para Ciro: eu irei adiante de ti, vou consertar os caminhos tortos, vou quebrar as portas de bronze e vou despedaçar as trancas de ferro. Deus prometeu prosperidade, Deus prometeu livramento, Deus prometeu bênção sem medida para Ciro. Eu já falei sobre isso aqui. Se você pegar a história geral, você vai ver que Ciro veio, que o país dele estava numa situação, Ciro é um príncipe, e o país dele estava numa situação de pobreza, de miséria, e Ciro estava preocupado em alimentar o seu povo. Então Deus transformou aquele príncipe de uma nação pobre em um príncipe poderoso, responsável pela queda e destruição da Babilônia e pela libertação do povo de Israel daquele período de escravidão. Então, quando Deus escolhe, Ele escolhe para fins específicos. Amém? Aí tem aqui, por fim, usaremos o exemplo de Jesus, nascido homem para sofrer pelos nossos pecados. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, nós lemos aqui: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Então eu quero que você preste atenção que aquele que crê em Jesus não perece, mas tem a vida eterna. Qual é a vontade de Deus? É que você seja salvo. Está aqui, verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira, é amor, é vontade de salvar você, tá? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único e primeiro, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar, mas para salvar. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Você entendeu? Deus quer salvar você, mas você precisa ouvir e colocar em prática a palavra de Deus. Diz mais: porquanto não crê no nome do Senhor, estará julgado. O julgamento é este: a luz veio, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E aí você vê as pessoas dando corda às trevas e reclamando, porque, meu amigo, se você planta para o mal, como é que você quer colher o bem? Você planta para o mal, é o mal que você vai colher. Não adianta você querer colher o bem, não vai dar certo. Então, qual é a vontade de Deus? É te salvar, é te abençoar, mas Deus não vai poder fazer nada de bom na sua vida se você escolher seguir o caminho do mal. Amém? Então, toma cuidado, que a maioria das coisas que está acontecendo na tua vida não é exatamente a vontade de Deus, é simplesmente a permissão de Deus, porque você escolheu fazer contrário ao que diz as Escrituras. Você entendeu? Fecha seus olhos, coloca a sua mão sobre o seu coração, pensa em Jesus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, o Senhor é justo e verdadeiro. O Senhor tem cuidado de nós. Eu quero te pedir, Senhor, o Senhor que conhece a nossa mente e o nosso coração, o Senhor que sabe os nossos pensamentos. Olha, Senhor, dentro de nós, se há um caminho perverso, tortuoso, endireita, Senhor, os nossos caminhos, conserta, corrige os nossos passos, assim como o Senhor corrigiu o caminho de Ciro, assim como o Senhor endireitou o caminho de Ciro, endireita os nossos caminhos, abençoa os nossos caminhos, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, não importa o que vai acontecer com a nação, que se cumpra na minha vida, que se cumpra na vida dessa pessoa que está orando comigo a tua palavra. Caia 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, e jamais serei atingido. Meu Deus, eu te peço, olha, Senhor, olha, meu Deus, para aqueles que estão inocentes, olha, meu Deus, para aqueles que não seguiram pelo caminho de Balaão, por aqueles, meu Deus, que não seguiram pelo caminho da cobiça, da ganância, mas têm se mantido obediente ao Senhor, em obediência ao que diz a tua palavra. Eu te peço, meu Deus amado e meu eterno Pai, em nome de Jesus, vem restaurar tudo que está quebrado, tudo que foi destruído, mesmo que tenha sido, meu Deus, por causa da desobediência dessa pessoa que está orando comigo. Mas essa pessoa, a partir de hoje, quer ser fiel. Essa pessoa, a partir de hoje, quer ser obediente. Essa pessoa quer andar na tua presença. Meu Deus amado e meu Pai, restaura a vida, restaura a sorte dessas pessoas. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus,
que seja abertas as portas do emprego, que sejam, meu Deus, facilitados os caminhos para esse negócio. Tudo que essa pessoa fizer, venha a ser abençoado. Eu oro, meu Deus, por esses que têm orado comigo, que tem uma criança, que tem um jovem, que tem alguém dentro de casa que é especial, meu Deus, que precisa de atenção especial. O Senhor diz na tua palavra que haverá o tempo, e esse é o tempo, que ai das que amamentam, ai daqueles que têm criança pequena que chora. Meu Deus amado, tende misericórdia e compaixão dessa mãe de família, desse pai de família, dessa pessoa, meu Deus, que tem a seu familiar, seu ente querido dentro de casa, que tem uma deficiência, que tem, meu Deus, uma necessidade especial. Eu te peço, meu Deus, fortalece a cada um desses que tem orado comigo, pelo bem deles, pelo bem desta família. Fortalece a cada um deles para que tudo que eles fizerem seja uma bênção. Para onde eles colocarem a mão, tocarem, que seja uma bênção. Meu Deus amado, nós te pedimos, meu Deus, eu te peço pela família de cada uma dessas pessoas. Eu te peço por aqueles que estão no hospital, no leito de dor. Eu te peço, meu Deus, por aqueles que estão na UTI. Vem ter de misericórdia e abençoá-los. Vem protegê-los, transformando a vida deles em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero orar por essa pessoa que coopera comigo. Eu quero pedir a Ti, meu Deus, por essa pessoa que ajuda nesse canal. Essa pessoa, meu Deus, não importa a quantia, essa pessoa ajuda, é oferta de amor. Ainda que seja a oferta da viúva pobre, é oferta de amor. Meu Deus, o que importa é que eles tenham oferecido ao Senhor o melhor do coração. Eu quero, meu Deus, que o Senhor transforme não o valor, o montante dessa oferta, mas esse sentimento que foi apresentado. Eu quero que o Senhor transforme em bênção e devolva para a vida dessa pessoa. Eu peço ao Senhor que o Senhor transforme em bênçãos e prospere toda a obra das mãos dessa pessoa, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu quero te pedir pelo bem de cada um deles e quero te agradecer na certeza da vitória em nome de Jesus. Estenda as duas mãos na minha direção e diga: eu creio na minha bênção, eu creio na minha vitória, eu creio na vitória daqueles a quem eu amo, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Que Deus abençoe você, te dê a direção, e eu espero que a partir de hoje você não fique mais atribuindo tudo que está de errado na tua vida à vontade de Deus. Mas quando algo der errado, faz um exame de consciência, vê o que você pode estar fazendo de errado para estar se afastando de Deus. Que o Senhor te abençoe e te dê a paz.